A paz do Senhor, queridos! Estão iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título Jesus, o Bom Pastor, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o Evangelho do Apóstolo João. Na verdade, o Evangelho segundo o apóstolo João, né? A gente sempre, por vício da palavra, fala o Evangelho de João, mas é o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, porque os quatro falam o mesmo Evangelho, ou seja, é um só Evangelho em perspectivas às vezes diferente, né? Principalmente a de João, porque os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que olham em comum. Por isso, muitas passagens paralelas existem entre Mateus, Marcos e Lucas, mas o livro de João é um livro autotóptico. Por quê? Porque ele está separado, autotóptico, porque ele está separado, ele é único, ele é auto, em sua narrativa, ele não tem muitas concordâncias, ele não vê em comum como os outros evangelhos, por isso ele não é considerado um evangelho sinótico, apenas Mateus, Marcos e Lucas. Então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico, estudando hoje a lição de número 10, que vai falar sobre Jesus, o bom pastor, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro do apóstolo João. O autor da lição vai começar falando sobre esse aprisco, e esse aprisco é chamado de aprisco de Deus, porque tem uma abrangência a mensagem de Cristo, quando Cristo ali profere essa parábola, esta comparação, porque ele se compara ao bom pastor, porque esse bom pastor já foi profetizado no Antigo Testamento. No capítulo 34 de Ezequiel já é falado que Deus daria um pastor que não iria fazer com que as ovelhas vivessem dispersas, mas ia juntar para si as ovelhas. E Cristo vem e começa a falar essa parábola, meu irmão, que tinha um valor muito representativo, principalmente naquela época, porque aquela época ali as pessoas viviam praticamente da agricultura, da pecuária, ou seja, da agropecuária, e o pessoal tinha noção de quando se falava de pastor e ovelhas, eles entendiam e compreendiam bem, e Cristo usa isso, essa figura de linguagem, essa comparação, para mostrar para os seus ouvintes que ele era o bom pastor. O interessante de tudo isso é que Cristo fala que ele não é o pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque tem um bom pastor, mas também tem um mau pastor. E era essa comparação que ele estava fazendo para que eles entendessem. E Cristo está dizendo, eu sou o bom pastor. Tem pastores maus. Tem pastores maus, e ele fala na parábola que são mercenários, que quando o lobo vem, foge, sai em debandada e deixa as ovelhas para serem mortas, destroçadas pelo lobo. Enquanto o lobo está destroçando as ovelhas, aquele mercenário foge, é o tempo dele fugir, se desgarrar. E Cristo estava falando, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Mas na frente ele vai falar, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Não faz como um mercenário que foge, mas ele se põe à frente da circunstância adversa para proteger o rebanho. E Cristo usa essa figura de linguagem sobre ser o bom pastor, que isso é interessantíssimo. E também ele mostra o fracasso dos pastores de Israel. Por quê? Porque Israel estava num caos caótico, principalmente sobre as lideranças judaicas. Os líderes da nação não tinham, meu irmão, a liderança espiritual. A liderança espiritual era fraca, ou seja, eram homens amantes de si mesmos. Por isso Cristo sempre censurava as práticas, as atitudes que os judeus, principalmente os fariseus, cometiam naquela época. Por isso Cristo falava, vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são até bonitos. Tem até uma aparência de moral e de ético, mas por dentro estão podres, estão fedendo.
Vocês não agradam a Deus, vocês desagradam a Deus. E Cristo está falando que todos que vieram antes deles, ou seja, referindo-se ao período monárquico, ou seja, todos aqueles reis, a liderança espiritual, fracassaram. Embora tenha seus altos e baixos, mas não prevaleceu a sã doutrina, o são ensino, porque a religiosidade dos judeus pós-cativeiro fizeram com que propriamente dentro do judaísmo houvesse as divisões. Por isso existia a seita dos saduceus, fariseus, herodianos, zelotes, essênios. Todas essas seitas eram de dentro do judaísmo. Por isso, quando o cristianismo estava nascendo, Paulo combateu veementemente as práticas judaizantes, porque para os judeus que se converteram ao cristianismo, para aceitar a Cristo, segundo eles, tinha que primeiro ser judeu para depois ser cristão. E Paulo combate isso, porque isso iria reduzir o cristianismo a apenas a mais uma seita dentro do judaísmo. E não era isso que Cristo veio implantar, nem o que os apóstolos defenderam. Por isso, o cristianismo é uma religião à parte do judaísmo. É uma religião. É uma religião e é a verdadeira religião. Porque religião tem, meu irmão. Quem diz que não tem está mentindo. A Bíblia fala claro sobre isso. Que a verdadeira religião, Tiago escrevendo, fala. É aquela que assiste as viúvas e os órfãos na sua necessidade. Então tem uma religião. Então o cristianismo é uma religião. Nós aqui não vamos entrar no mérito de qual a verdadeira religião, porque, claro, se nós estamos falando do cristianismo, estamos falando da verdadeira religião. A religião que leva, é o caminho. Ela não é um caminho, porque não existe dois caminhos. Existe um caminho. No caso aqui eu estou falando do caminho que leva para o céu. Só existe um caminho. É claro, existe dois caminhos, só que para o céu só existe um. E o outro é para a perdição. Mas para o céu, por isso Cristo fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não fala, eu sou um caminho. Eu sou uma verdade, não. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E isso os pastores de Israel, ou seja, a liderança espiritual da nação de Israel, não sabiam mais. Era um cego guiando outro cego. Ou seja, um cego guiando outro cego. Vai cair os dois no precipício. Vai cair os dois num buraco. E o comportamento dessas ovelhas, de quando o pastor fala, Cristo, quando estava fazendo essa comparação, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a voz, ou seja, a ovelha ouve a voz do seu pastor. E o pastor das ovelhas, meu irmão, ele guia as ovelhas, o bom pastor, por águas verdejantes, por águas tranquilas. Por isso, Davi, quando escreve o Salmo 23, ele escreve, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente, meu irmão. É Cristo que faz isso. É Cristo que guia águas verdejantes a lugares calmos e tranquilos, porque ele é o bom pastor. E ele, como um bom pastor, ele guia as ovelhas por um caminho que ela deve seguir. E esse caminho você pode ter a certeza que é caminho de bênção, de paz, de prosperidade espiritual. É bênção na vida, nas famílias das pessoas, no seu trabalho, na faculdade, porque quem é guiado pelo bom pastor, meu irmão, está alicerçado em Cristo, porque Cristo é a rocha, e ele sendo a rocha, ele também é o nosso pastor, por isso ele fala, eu sou o bom pastor. O tópico 2 vai falar, dou a minha vida, observe só, que ele dá a sua vida, diferente dos mercenários que nós comentamos. O mercenário, quando vê o lobo vindo para atacar as ovelhas, o que ele faz? Ele foge. Ele sai em debandada e deixa as ovelhas para serem destruídas, destroçadas. Mas o bom pastor fala, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele dá a vida pela ovelha. E ele fazendo um paralelo com isso, foi o que aconteceu. Porque Cristo veio e deu a sua vida, não apenas pelas suas ovelhas, mas todas aquelas ovelhas que estavam fora do aprisco, porque ele fala disso. Tem as ovelhas que estão no aprisco e tem as outras que ainda vão agregar para formar o rebanho do Senhor.
fazendo menção aos gentios, porque os gentios estavam fora desse aprisco, porque a Bíblia fala, e o apóstolo João fala, que Cristo veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, ou seja, o pastor veio para as suas ovelhas, como profetizou Ezequiel, mas as suas ovelhas o rejeitaram. Então Cristo começou a chamar as outras, porque ele veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receber, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então foi isso que Cristo veio. Ele veio, irmão. Foi a abnegação de Cristo para se entregar. E a prova maior disso encontra-se no capítulo 2 de Filipenses, porque no capítulo 2 o apóstolo fala claramente que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou, ou seja, esvaziou, se despiu de sua glória e se fez, meu irmão, humano, ou seja, ele abandonou temporariamente suas prerrogativas divinas como Deus encarnado. Se despiu de sua glória, embora continuou sendo Deus, mas ele abriu mão das prerrogativas divinas, ele abriu mão da glória que um dia ele tinha, que ele tem, no caso, que ele tinha ao lado do Pai. Ele abriu mão temporariamente dessa glória, de sua posição, e se fez carne e habitou entre nós. E ele fazendo isso, meu irmão, ele se tornou-se humano como eu e você, sujeito às mesmas paixões, em tudo tentado. Em tudo a Bíblia fala tentado, mas sem pecado, sem mácula. Por isso, o autor aos Hebreus fala, nos convinha tal sumo sacerdote, santo, puro, imaculado, sem pecado, incorruptível, meu irmão. Todas essas prerrogativas, esses adjetivos são atribuídos a Cristo, porque Ele foi o sacrifício perfeito para que tivéssemos vida. Aquele sacrifício que apenas cobria um pecado, vem Cristo e faz um sacrifício único, se entregando por todos nós. Por isso João escreve as palavras de João Batista em seu livro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus é Cristo. A Bíblia fala, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E Cristo fez isso de uma vez por todas, em nosso favor, em nosso benefício, porque Ele esvaziou a si mesmo, se tornando humano como nós, e deu a vida por nós, pecadores. É isso que as Sagradas Escrituras nos mostram e nos ensina, meu irmão. E o apóstolo Paulo, quando está escrevendo isso aos Filipenses, ele fala que nós também tenhamos o mesmo sentimento que teve Cristo. Ou seja, de dar a vida, de se entregar em favor do próximo, meu irmão. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é humildade. A humildade não está na sua vestimenta. A humildade não está, meu irmão, naquilo que você fala, mas a humildade está nas suas atitudes, nos seus atos, nas suas obras, naquilo que você faz. Não por interesse, mas porque você é salvo, porque você é crente. Porque o humilde ele faz espontaneamente, sem procurar reconhecimento, sem procurar visibilidade, sem procurar aplausos. Ele faz porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Quer saber se você está fazendo uma coisa para ter reconhecimento, para ter louvor dos outros? Pergunte a si mesmo, isso que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo para a glória de Deus? Você mesmo sabe responder. Ô irmão, isso aqui é pecado? Isso aí que você está fazendo vai glorificar a Deus? Não, não vai. Talvez não seja nem pecado, mas é um erro. Ah, irmão, o crente pode beber? Ué, beber bebida alcoólica em beira de bar para a glória de Deus, está glorificando a Deus? Ah, não tá. Então é errado, não faça. Ah, irmão, eu vou fazer uma tatuagem no meu braço, no meu rosto, no meu peito, nas minhas costas, onde for que for. Ah, você vai fazer? É para a glória de Deus? Vai glorificar a Deus? Ah, não, vai ser escândalo, irmão. Escândalo. E Paulo fala, se eu peco contra o meu irmão, que é fraco na fé, e faço ele tropeçar,
eu estou pecando contra o meu irmão e contra Deus. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, porque está tendo uma discussão ali se podem ou não comer carne, porque as carnes que vendiam no açougue na cidade de Corinto, a maioria eram sacrificadas a ídolos. E Paulo fala, meus irmãos, se o caso de eu comer essa carne e o meu irmão, que é fraco na sua fé, na sua consciência, vier a tropeçar por minha causa, eu estou pecando contra o meu irmão e contra Deus. Então, para que esse meu irmão não venha se escandalizar na minha liberdade cristã, porque isso não era pecado, Paulo está dizendo, isso não é pecado, mas isso vai escandalizar os mais fracos na fé. Vai fazer com que eles tropecem. Então eu vou me abster de comer carne. Se for hoje, parafraseando Paulo para hoje, eu não vou beber para não escandalizar meu irmão. Eu não vou fazer tatuagem para não escandalizar meu irmão. Eu não vou colocar um pince na minha boca, no meu nariz, na minha língua, para não escandalizar o meu irmão, jovem. Se não está glorificando a Deus, não faça. Não faça, e é isso que Paulo está falando. Se não for para a glória de Deus, não faça. Eu devo sempre fazer as coisas em benefício do meu próximo. Por isso, se você ajuda, você é caridoso. Existe uma religião aí que prega a caridade. A salvação está na caridade. Mas eles fazem porque eles se sentem bem. Ou seja, não faço para ajudar o outro, para que o outro se sinta bem. Mas quando eu faço para eu me sentir bem, a motivação está errada. Porque eu estou fazendo para mim e não para os outros. Embora alguém está sendo beneficiado pela minha atitude, não está condizente com aquilo que as Escrituras falam, com aquilo que as Escrituras apregoam. Então eu devo ter cuidado com isso, porque a glória é de Cristo. Tudo é para isso, é no tempo futuro, por isso Paulo escreve. Quando ele está escrevendo aos Filipenses, ele fala, porque também é este Cristo, ele vai ser posto sobre toda a potestade, sobre tudo, porque foi dado todo o poder na terra e no céu a ele. E vai chegar o dia que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. Mas sabe quando? Só quando passarmos dessa vida. Porque todos hão de comparecer, os salvos ante o tribunal de Cristo e os ímpios no juízo final. Você tem que entender isso, que o juízo final não é para crente, o juízo final é para o mundo, para o ímpio, para o perdido, o pecador, aquele que morreu sem Cristo. Porque aquele que morreu em Cristo vai passar pelo tribunal de Cristo para receber seu galardão ou não. Ele pode sair ali cheio de coroa, cheio de benesses para a vida futura, mas pode sair sem nada, conquanto foi salvo. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então, meu irmão, a glória tem que ser para Cristo, porque Cristo teve a motivação correta. Foi o engrandecimento do reino de Deus, diferente de Lúcifer. Lúcifer queria ser maior do que Deus, queria subir e pôr seu trono acima do trono do Altíssimo. Ou seja, a criatura querendo ser superior ao Criador. E muitas vezes é isso que está acontecendo nos dias atuais. O endeusamento do homem. E isso está impetrando dentro da igreja através de pregações antropocêntricas, egocêntrica, que só prega voltado para o ser vivo, que é o ser humano, mas não para Deus, não em benefício do reino de Deus, mas em benefício do reino dos homens, do império dos homens. Muitas vezes esse império é uma placa da igreja, é um nome que a igreja leva, que as pessoas querem fazer com que cresçam esse império. Mas crescimento de igreja, meu irmão, igreja suntuosa, luxuosa, que está abrindo igreja ali, aqui e ali, isso não é crescimento do reino de Deus, não. A gente tem que entender, o crescimento do reino de Deus é agariar pessoas para o reino de Deus. O reino de Deus depende de arrependimento, de convenção, e não de crescimento de templos, de suntuosidade de templos e de luxos que enchem os templos. Aí não, isso não é reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. Por isso Cristo fala, o meu reino não é deste mundo. Por isso é uma diferença. As pessoas hoje, muitas, estão fazendo impérios, mas não estão caminhando para que o reino de Deus cresça. Porque o reino de Deus
é espiritual, não é deste mundo, meus irmãos. E por fim, o autor vai falar sobre um só rebanho, que é esse cumprimento escatológico, que vai chegar o dia que Cristo vai reunir todo o seu rebanho. Certamente isso vai começar no arrebatamento da igreja, que a igreja vai ser arrebatada e ali vai ser a união de todos os santos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E foi isso que Ezequiel profetizou, que fala que Deus levantará entre eles um só pastor, e ele apacentará. Ele vai apacentar, meu irmão, tanto os judeus quanto os gentios que se converteram e deram crédito à sua palavra e ouviram e se renderam aos pés de Cristo. E esse cumprimento vai se dar no futuro, no final da grande tribulação, que Cristo vai vir resgatar Israel, porque a nação de Israel hoje, Israel como nação, não reconhece o Messias, Cristo Jesus, como Salvador, não reconhece, embora algumas pessoas tenham dado crédito. Por isso existem alguns judeus cristãos que têm fé em Cristo, acreditam que Cristo é o Messias de fato e que veio dar sua vida pelo mundo, até porque ele falou isso, que ele não veio para implantar o seu reino nessa terra, porque o reino dele não é deste mundo. O próprio Cristo que falou, o meu reino não é deste mundo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras, nessa comparação, nessa parábola, que nós tiramos lições valiosíssimas para ensinarmos aos jovens e que possamos entender que façamos tudo para a glória de Deus, porque Ele é o bom pastor e o bom pastor guia as ovelhas por um caminho manso, água tranquila, refrigerantes, água fresca, pasto verde bom para se alimentar e não inchar. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.